Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 6 de setembro de 2024. Hoje traremos para vocês muitas notícias importantes e algumas que realmente são bastante constrangedoras, como essa, de que o brasileiro foi preso pela quarta vez agora por suspeita de tráfico de drogas. Detalhes com relação ao turismo, que vem aumentando, já atingindo recordes, inclusive desde antes da pandemia. Salários reais que estão finalmente aumentando. Uma enorme bola de fogo que foi vista no céu das Filipinas. Falaremos também da retomada da produção de 3 modelos da Toyota, além de uma invasão de um urso que aconteceu na China, mas os recados e as lições valem também para o Japão. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, até para saber por que a gente não postou o vídeo nos últimos 2 dias. No finalzinho do vídeo a gente vai explicar para vocês. Então, vamos lá. Primeira informação é uma notícia boa, mas boa para quem recebeu o aumento real. Os salários reais no Japão. E o que seria salário real e a diferença entre salário real e salário nominal? Salário nominal é simplesmente um número absoluto. Então, aumentou, por exemplo, a hora, vamos supor, de 1.050 para 1.100. Esse é um aumento nominal. O aumento real, ele desconta desse valor, dessa diferença entre, por exemplo, 1.100 ienes e 1.050, o efeito inflacionário. Ou seja, se 1.050 a hora, quando aumenta para 1.100, ou seja, teve um aumento ali de aproximadamente 5%, mas se a inflação foi superior a esse aumento, então na verdade você não ganhou, você perdeu, né? Ao mesmo tempo que quem deixa de ter o aumento, mesmo que nominal, acaba tendo um problema de perda de poder de compra ainda mais devastador. Então, na média do país, os salários aumentaram. A gente teve inclusive um ganho real de 3,6%, considerando aí já o período de junho e julho de 2024. São notícias muito boas, é um impacto positivo, mas que a gente sabe que a maioria, principalmente da mão de obra terceirizada no Japão, não teve esse aumento. Então, muitos de vocês que trabalham como terceirizados no Japão devem estar se perguntando do que ele está falando. Estou dizendo então que no país inteiro houveram várias políticas de aumento salarial com aumento real, não só aumento nominal por hora ou valor mensal, que porém não impacta 100% da mão de obra, ou seja, da força de trabalho do país. Então, são situações que precisam ser sempre averiguadas, porque a inflação está em alta e, obviamente, o salário dos trabalhadores deveria acompanhar pelo menos a inflação. E vamos lá, a gente vai falar sobre a questão dos gastos com os viajantes do Japão, mas antes disso eu queria passar um recado rápido para vocês de quem está procurando passagens aéreas. Pois é, as melhores oportunidades de passagens aéreas talvez já tenham passado, mas ainda existem possibilidades. Para você que quer comprar uma passagem aérea com um preço acessível, nos meses de final de outubro, novembro, até dia 10 de dezembro, janeiro e fevereiro, entre em contato com a Ajisai. Muito simples, manda mensagem no WhatsApp, é central exclusiva de atendimento por mensagem, DDD 11 930 30 01 01, se você estiver do Brasil. Se estiver do Japão, coloca o mais 55 na frente, adiciona no WhatsApp e manda mensagem. Mas aqui um recado rápido para quem quer embarcar de qualquer forma, ou precisa embarcar em setembro ou até a 3ª semana de outubro. Tá caro, vai pagar mais caro, não tem o que fazer. Os preços melhoram um pouquinho a partir do dia 16 de outubro para a rota só de ida. Então, se você quiser pagar um preço bom, lembrem-se, precisa ter flexibilidade para ter acesso então a uma tarifa melhor. E lembre-se, a Ajisai é a melhor opção para vocês, condições flexíveis de pagamento, menor preço, melhor atendimento. E vamos lá agora falar sobre os gastos com as viagens, né, dos viajantes do Japão.
e principalmente aí olhando ao longo do tempo para ver como é que esses números se desenvolveram. A gente tem um gráfico aqui que está um pouco difícil para interpretar, mas é simples. A gente vai trazer aqui a notícia para vocês. A gente tem os números atualizados de gastos com turismo numa visão por trimestre desde 2019, com uma pausa em 2020 e 2021 por conta da pandemia. Então, nesses períodos, o gasto foi praticamente nulo e nem vale a pena ser utilizado para efeito comparativo, porque o turismo no Japão estava fechado. Agora, a partir de 2022, principalmente a partir do mês de abril, a atividade do turismo voltou. E agora a gente consegue ver, por exemplo, quais são as comparações dos gastos de turismo de 2024, por exemplo, contra o período anterior à pandemia em 2019. E a notícia ela é positiva, pelo menos no quesito absoluto. Os gastos dos viajantes internacionais aumentaram significativamente e já temos a projeção de um recorde do maior número já registrado na história do Japão. Pois é, o turismo está atraindo muita gente no país e deve atingir um recorde histórico, inclusive com níveis superiores aos de antes da pandemia. Então, muito se fala em algumas economias, mesmo no Brasil, que o país não é mais o mesmo desde antes da pandemia. Pois é, a realidade pode ser muito generalizável, principalmente se a gente fala de situações macroeconômicas. Porém, quando a gente fala do turismo, especificamente do Japão, parece que finalmente possamos dizer que deu a volta por cima. E a gente vai falar aqui rapidinho uma menção sobre um tufão que se formou na região do Pacífico e agora, nesse exato momento, está muito perto de atingir a região de Hong Kong, na China. Pois é, uma situação bastante complicada. Esse tufão não foi em direção ao Japão desta vez. Temos um período aí de paz e tranquilidade, porém, os nossos colegas da China, nem tanto assim. A situação deve continuar ruim pelos próximos dias. A gente deve ter, inclusive, perto aí do Vietnã, a chegada muito forte deste tufão. Então fica entre o Vietnã e a China, e realmente, como vocês podem ver através desse gráfico, ele é tão intenso, por exemplo, quando o tufão número 10. A diferença é que ele não está no Japão, dessa vez ele está atingindo em cheio a região mais ao sul do território da China e a porção aí mais ao norte de Vietnã. E agora traremos atualizações sobre um brasileiro que não tem muita, digamos, vergonha na cara, aparentemente. E a gente fala isso até com uma certa educação, porque o brasileiro ele foi preso não pela primeira vez, mas pela quarta vez. Dessa vez por suspeita de posse, e não só por posse, mas suspeita de contrabando de drogas. Pois é, ele estava aí com porte de mais 240 gramas de maconha na cidade aí, ele é residente da cidade de Nagoya. O brasileiro, que a gente pode trazer aqui o nome, porque ele foi divulgado não somente uma, mas 3 vezes anteriormente nas prisões que ele teve, William Sedio Yokode, ele foi então preso pela quarta vez. Ele, que é um brasileiro de 36 anos, poderia estar fazendo muitas outras coisas melhores do que ficar preocupado com tráfico de drogas ou ser preso, foi preso novamente. E essa prisão foi feita por conta do posse dessa quantidade de droga em maio deste ano. Ele já tinha sido preso então anteriormente, como dito, 3 vezes, depois de ter roubado 800 mil ienes em dinheiro de uma residência na cidade de Suzuka, pedaços de maconha que já foram encontrados durante busca policial em sua casa e outros problemas que ele vem trazendo aí junto à comunidade japonesa, né, no país. Então, uma situação bastante complicada, é mais uma vergonha para a nação brasileira que mora no Japão, porque mesmo que não se tenha relação direta, obviamente, com o brasileiro e cada um responda pelos seus atos, ter um compatriota que desafia as leis japonesas, claramente não parece ser algo de se ter orgulho. E a gente vai falar agora
de uma bola de fogo que foi registrado no céu das Filipinas. Parece ali o nono asteroide que foi descoberto então antes de entrar na atmosfera. Uma bola de fogo parecida como essa já foi vista no céu do Japão anteriormente. As imagens claramente não são das melhores, mas mostram claramente o momento em que essa bola de fogo acabou se dissipando ao entrar na atmosfera. Então esse asteroide que dissipou-se ao entrar na atmosfera acabou, obviamente, não tendo condições de colidir com a superfície terrestre, mas ele desintegrou antes que isso acontecesse. Então, são imagens que mostram claramente uma movimentação inesperada de um asteroide, mas que não colocou em risco absolutamente a segurança de ninguém, mesmo nas Filipinas, onde caiu. E agora a gente vai falar rapidamente sobre o detalhe dos três tipos de veículos da Toyota que finalmente retornam à produção depois de todos os escândalos de fraude de certificação que vieram à tona no Japão, principalmente aí no grupo Toyota e suas subsidiárias. Corolla Fielder, Axio e Yaris Cross vão retomar a produção em breve. E depois de 3 meses, portanto, esses modelos vão ser responsáveis aí pelo reabastecimento do estoque, principalmente da demanda que ficou reprimida durante todo esse tempo. Os problemas de certificação ainda afetam alguns veículos no país e, claro, colocam a credibilidade de um país que preza tanto justamente pela reputação em xeque. E detalhes de um homem de 26 anos em Higashi, Osaka, que foi preso por suspeita de sequestrar 3 adolescentes. Um deles, infelizmente, acabou morrendo. Uma situação complicada, um crime gravíssimo que acabou, inclusive, sendo noticiado nos principais veículos de comunicação japonesa. Não é normal esse tipo de coisa no Japão. Falar de sequestro é algo raro, principalmente quando é sequestro seguido de morte, né? Então, uma situação bastante triste. As investigações ainda estão correndo, até porque essas são imagens do momento em que o homem ele foi preso e, obviamente, foi encontrado um corpo de um adolescente, no caso. Então, é uma situação bastante triste que acabou chocando o país. E as notícias, as atualizações a gente vai trazendo para vocês na medida que surgem. E a gente teve o caso bastante bizarro de um urso que invadiu um restaurante. Isso aconteceu na região ali do Tibete, na China. O Tibete que é muito conhecido justamente pelos ursos. Isso acontece também, não necessariamente a invasão de ursos em estabelecimentos na região de Hokkaido, mas ao norte do país. Mas mostra claramente, principalmente por conta da quantidade de assassinatos, né, a gente pode até dizer dessa forma, em que ursos mataram seres humanos, principalmente no norte do Japão, de que é sim uma questão que precisa ser administrada com sabedoria. No norte do Japão, por exemplo, já existe até permissão para matar ursos que estejam aí causando desordem. Então, é uma situação e um conflito que existe com a população local por razões que são explicadas pela quantidade de óbitos de ursos e de seres humanos para ursos todos os anos no país. E a gente tem uma situação que pode prejudicar a Nippon Steel. Uma das empresas da uma empresa US Steel que está aí justamente em processo de aquisição por parte da Nippon Steel, que é uma fabricante de aço do Japão, pode ter problemas, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode impedir que essa transação aconteça. A mídia dos Estados Unidos está tentando proteger, de certa forma, que o Japão entre ainda mais fortemente no mercado norte-americano, principalmente de aço. Por outro lado, a US Steel alega que, caso essa operação não seja vendida para o Japão, corre risco de fechar as portas em grande parte. Então, não parece que é uma opção à venda. Na verdade, é a única salvação. E uma situação constrangedora até certo ponto, mas que teve uma mudança no governo lá na prefeitura de Shiga. A partir de agora, os crachás de identificação dos funcionários públicos não vão trazer o nome completo do funcionário, apenas o seu sobrenome. Isso porque, segundo
as investigações e principalmente o próprio governo de Shiga, muitos clientes estavam utilizando aí esse nome completo como instrumento de intimidação e perseguição dos funcionários da prefeitura. A gente sabe que nem sempre o cliente tem razão. E nesse caso, com uma medida protetiva, a identidade individualizada de cada um está sendo preservada. E a gente vai trazendo mais notícias para vocês, atualização sobre o que acontece no Japão, mas lembre-se, você que está procurando oportunidade de emprego no Japão, mora no Brasil e é descendente de japonês, manda mensagem para a gente aqui em cima no WhatsApp. Temos oportunidades inclusive de custo zero ou mesmo empregos acima de 60 anos. Então não perca essas oportunidades, entre em contato conosco. E só para a gente fechar, motivo pelo qual não tivemos vídeos nos últimos 2 dias, questões de saúde. Infelizmente a gente não pode dar foco para essa questão no começo do vídeo, mas para vocês que acompanham a gente, são fiéis seguidores, motivos de saúde, estive bem mal, né, por conta aí de um retorno de uma viagem internacional e obviamente precisei descansar um pouquinho. Mas estou de volta aos pouquinhos e bora retomar a frequência de postagem diária, beleza? Então pessoal, até o vídeo de amanhã, todos os dias atualizações sobre o que acontece no Japão.